Então, a família é projeto de Deus. E eu me lembro que eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei, Deus, eu sonho ter minha família. O Senhor me prometeu desde a minha adolescência que eu teria minha família. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero viver as suas promessas, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Ajusta em mim o que precisa. Porque às vezes a gente que também não está preparado para receber a benção. Até que depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem. E tudo aconteceu numa oração. Ele, sem eu saber, ele tinha feito uma oração. Na virada do ano, não me lembro de qual ano, eu sou boa com data, ele disse que sem a gente ter contato nenhum, ele dobrou o joelho na virada do ano, dentro do quarto dele, e falou assim, Deus, eu quero muito casar. Porque o Elias nunca tinha casado. Eu quero muito casar. E eu ia ficar muito feliz se fosse a Jennifer. Sendo que a gente não tinha contato nenhum. E minha mãe um dia passando, falou assim, Elias, você tem o telefone da Jennifer? Aí ele, não! Aí ela passou para ele meu telefone, pediu para meu irmão passar. E ele me mandou uma mensagem. Jennifer, eu tenho orado por você. Eu gosto muito de você. Aquela mensagem dele virou uma chave no meu coração. Porque até então, até a Bia tinha me visto na igreja eu conversando com ele. E ela falou assim, nossa, que bonito ele. Aí eu falei assim, mas nada a ver. Já conheço há tanto tempo. Ixi, não vai rolar. Tipo assim, a gente pensa assim, nossa, já conheço há tanto tempo. Nunca rolou, vai rolar agora. Vai acontecer agora. E aí eu falei, não, nada a ver. Quando ele falou essa mensagem, eu falei assim, gente, eu tô aqui, triste. Por que eu não me permito conhecer, conversar? Às vezes a gente também não se permite. Aí ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei assim, então tá bom, vamos. E nisso que a gente acabou saindo para jantar. Né? Nesse jantar, a gente esclareceu tudo, desde aquela época dessa namorada que apareceu no meu quarto. Ele falou essa fase da vida dele, eu contei toda a fase da minha vida, que a gente não se falava. E a partir dali, Deus despertou mesmo um sentimento que foi diferente de tudo. Isso foi quanto tempo depois que você já tinha se separado? Em torno de uns 2, 3 anos. Levou um tempinho. Levou um tempinho. Não foi tão rápido, não. Mas eu vou dizer, eu orei muito pela minha vida sentimental. Eu fiz o jejum de Esté, eu orava nas madrugadas. Eu falava assim, Deus, eu errei uma vez, não vou errar a segunda, não. Deus, não vou errar. Eu orava, eu fazia campanha de oração com as minhas amigas. Eu não sabia de onde viria. Mas uma convicção eu tinha no meu coração. Eu não erro de novo. Não erro de novo. E graças a Deus, Deus não deixou eu errar de novo. Deus foi muito bom. Mas eu acho que a gente tem que orar pela nossa vida sentimental. O que acontece? Ninguém fala de vida sentimental. A gente prega sobre emprego, a gente prega sobre trabalho, sobre coisas corriqueiras, mas a gente muitas vezes não fala da sua vida sentimental, que ela importa para Deus. Deus, ele se importa. Quando Deus ele criou o homem, ele disse tudo era bom, mas uma coisa ele disse não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora. Farei para ele uma esposa. Então, a família é projeto de Deus. E eu me lembro que eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei, Deus, eu sonho ter minha família. O Senhor me prometeu desde a minha adolescência que eu teria minha família. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero viver as suas promessas, eu quero viver o que o Senhor tem para minha vida. Ajusta em mim o que precisa. Porque às vezes a gente que também não está preparado para receber a benção. E eu entrei nesse processo de clamar muito a Deus pela minha vida sentimental. E eu vou dizer, Deus fez. Ele orou também. E eu acho que tudo começa com a oração. A gente colocar diante de Deus a nossa vida sentimental, que Ele vai preparar a pessoa certa. Quem te acompanha nas redes sociais sabe, né? Você fala muito do seu casamento, né? Você gosta muito, assim, né? Fala que eu digo, assim, pra incentivar, pra ajudar, dar conselhos pras outras pessoas, né? E você e o seu marido passaram recentemente, né? Por uma fase muito difícil. Você engravidou. Sim. E você perdeu o bebê, acho que um mês depois, né? Foi. E eu nunca passei por isso, mas eu tenho certeza que deve ser muito difícil, muito... Com certeza. Né? Enfim, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a euforia de você ter descoberto que ia ser mãe e pouco tempo depois ver aquilo. Olha, foi um processo muito doloroso, não nego, foi muito difícil. Porque eu estava no momento, eu estava nos Estados Unidos quando eu perdi o bebê. Primeiro que você já não está na sua casa. Eu estava naquela missão, né, cumprindo a missão. E quando eu descobri, foi uma emoção. Você descobriu aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E logo depois eu tinha essa viagem. Contei para ele, choramos, agradecemos a Deus. Fomos no médico, obviamente, ouvimos o coração, aquela experiência de ouvir o coração, gente. Batendo dentro de você um segundo coração, é muito emocionante, chorei. Foi lindo. E
tendo todos os cuidados, viajei. E eu estava num retiro de mulheres nos Estados Unidos. E quando eu comecei a ter muito sangramento. E aí eu fui para o hospital. O hospital nos Estados Unidos não é como no hospital no Brasil. Eles são muito mais frios. Eles não dizem o que está acontecendo com você. Tem que esperar um monte de coisa para eles informarem o que de fato aconteceu. E eu fiz todo... Na verdade, eu fui fazer uma ultra, porque eu comecei a sangrar. E a menina falou que não tinha progredido. Que ele estava do mesmo... Ele já era para ter crescido. E ele não tinha crescido. Estava num tamanho... E não correspondia com os meses que as semanas que eu estava. E ela achou aquilo problema e não achou o coração bater. Ali foi muito difícil. Aquele momento foi muito difícil. Porque a gente só foi fazer uma ultra. Achava que estava tudo bem. E nesse momento, meu marido quase desmaiou, Elias. Ele deitou no chão. Eu comecei a chorar. E essa mulher, graças a Deus, essa enfermeira, ela foi muito bondosa. Ela, eu vou deixar um tempo vocês aqui. Vocês a sós, você e o Elias. E ela saiu, ela deixou a gente chorar. A gente chorou, sentiu. E eu lembro que eu saí do hospital, falei, preciso comer, porque a comida me abraça. Tem gente que a comida consola. Eu falei, me leva para comer. E no restaurante eu falei assim, e aí, amor, vou pro retiro? Porque as meninas já tinham preparado tudo pra eu... Elas pensaram, obviamente que a Jennifer não volta pro retiro. Vamos arrumar as coisas dela, que ela vai pra casa da pastora, vai descansar. E naquele momento, eu e meu marido, a gente sentiu a mesma direção. Vai sim, vai pregar. Porque era à noite que eu pregava. E eu passei o dia no hospital. E as pessoas já sabiam que você estava grávida? Todo mundo já sabia. Sabia porque viu que eu estava sangrando, eu tive que ficar deitada. Então, o início do retiro eu fiquei muito tempo deitada. Então, não teve como esconder ali. E todo mundo viu que eu fui para o hospital. Eu estava lá no retiro. E quando eu voltei, foi uma das experiências mais... Eu digo que foi uma das experiências mais incríveis, assim, difíceis e incríveis que Deus me permitiu viver. Porque eu fui pro quarto, eu cheguei, minhas coisas estavam tudo prontas, elas achavam que eu ia voltar, não ia voltar. Quando elas me viram, elas falaram, meu Deus, você tá aqui de volta. E quem perde um bebê, um aborto espontâneo, sente muitas dores. É uma cólica muito, muito, muito forte. Tudo que eu conseguia era deitar e esperar a minha hora de pregar. E pedindo a Deus para eu amenizar a dor para eu conseguir pregar. E eu lembro que eu estava no quarto, estava acontecendo ainda, terminando o período do final da tarde. E lá da sala, eu ouvia no meu quarto o que estava acontecendo. E a ministra de louvor começou a cantar assim, a música da Lu Meu Pediu, inclusive que teve gravando aqui, né? Ela cantando... E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Porque o preço do perfume só a gente sabe. E naquele dia eu chorava e dizia, Deus, não importa o preço da dor que eu estou sentindo, de ter perdido meu bebê, eu sei que a tua presença vale mais. E é o motivo de eu estar aqui, é o motivo de eu estar de pé. E eu me lembro que quando eu fui pregar, por incrível que pareça, a dor parou. No momento de eu pregar, eu preguei sentadinha, as meninas... Mas eu vou te dizer, foi uma manifestação da glória de Deus de uma forma sobrenatural naquele retiro. Porque uma coisa é você adorar estando tudo bem, outra coisa é você pegar a sua dor, colocar num bolso para você ser bênção na vida de alguém. E foi exatamente isso que eu vivi nesse retiro. Então eu vi mulheres ali chorando, sendo curadas, sendo ministradas, sem eu nem abrir a boca. Só o fato de elas terem me visto ali, adorando, na dor, Deus já fez tanto. E às vezes o que Deus ele permite a gente passar por dores para a gente ser um testemunho, para dizer que é possível adorar na dor. E eu vivi essa experiência, e foi uma das experiências mais difíceis, mas mais incríveis, que eu vi o cuidado, a presença de Deus me abraçou de uma maneira assim surpreendente. E eu fui muito acolhida por Deus nesse período. E nós estamos aí, esperando a bênção e a promessa. Você falou sobre ouvir a voz de Deus, né? Você pode dar dicas, assim, de como conseguir ouvir a voz de Deus, saber que é a voz de Deus? Sim. Eu digo que Deus ele fala conosco por meio de sentimentos e pensamentos que são nossos, mas não têm origem em nós. E sabe quando muitas vezes você sente... E vem aquela voz, não é esse o caminho, não vai desse jeito. Cuidado, preste atenção. A gente fala, ai, que besteira.
Deus, ele fala conosco por meio de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não têm origem nossa. Isso não vem de você, vem do Espírito Santo. E a gente precisa discernir o que vem do Espírito. E outra maneira para ouvir a voz de Deus é conhecer a sua palavra. Porque quanto mais eu conheço a palavra, mais eu sei o que ele está me sinalizando. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.